Eu tenho pensado por esses dias, o que é que faz uma vida comum, ordinária, se tornar uma vida extraordinária? Porque quando eu leio a Bíblia, o que eu encontro é pessoas comuns, normais. Aliás, eu até diria que a Bíblia é o livro do improvável. Deus pega pessoas improváveis, em situações improváveis, fazendo coisas improváveis, por meios improváveis, é tudo muito improvável, e ainda assim, dá tudo certo. É incrível, é sobrenatural, mas todo mundo que Deus conduz na jornada, na Bíblia, é comum, é ordinário. O que fala para mim que há um extra aí, alguma coisa que foi adicionada na vida desse pessoal, para eles romperem com a mediocridade, para eles viverem acima da média, para eles experimentarem algo mais. E aí eu queria começar hoje, em outros momentos eu compartilho sobre outros tópicos, mas hoje eu queria falar sobre um extra, que se chama sonhos. Porque quando a gente escuta esse discurso, é só o começo do discurso que o Martin Luther King ele pronunciou 28 de agosto de 1963. O cara estava lá nos monumentos de Washington DC, diante daquele pessoal todo, diante de um regime que era cheio de segregação racial. O negócio era tão esquisito, a separação entre os negros e os brancos, que num tribunal, quando você chegava, a Bíblia sobre a qual as pessoas costumam, e ainda o fazem aqui, costumam jurar, lá tinha a Bíblia do branco e a Bíblia do negro. Porque o branco não colocava a mão na Bíblia que era do negro. Loucura, hein? Mas para eles era extremamente normal, era o comum. Aí chega esse cara, movimenta e mobiliza uma massa, dizendo: eu tenho um sonho de como as coisas podem ser, de como as coisas elas podem existir. Eu tenho um sonho de sociedade, um sonho de comunidade, um sonho de relacionamento. E as pessoas passam a ser inspiradas através da vida dele. E hoje está lá, por causa de movimentos como esse, a segregação racial acabou. E eu fico pensando no poder que um sonho tem. Porque você sabe que Deus deu ao ser humano, escute isso, Deus deu ao ser humano a capacidade de construir o seu futuro. O futuro para nós, escute, não é estático, não está lá pronto, parado, não. Ele está sujeito à mudança, ele está sujeito à construção. Eu fico me perguntando, o que é que você está construindo para o teu futuro? Tem muita gente na igreja, escute isso, que o pecado dele, o problema dele não é o álcool, não é as drogas, não é a prostituição, não são os pecados clássicos que a igreja vai lá, fala e a Bíblia, não são esses pecados escandalosos, não, é outro, é pecados como a falta de visão. Você tem uma vida limitada porque a sua visão é limitada, a sua vida é apequenada porque a sua visão é apequenada, porque você não consegue se enxergar fazendo mais, você não consegue se ver fazendo melhor, você não consegue se ver vivendo algo mais. Sua visão é pequena demais para você experimentar algo grande. Percebe? Sonhos, visão, tudo começa com a visão. O que você não vê, você não pode ter. O que você não vê, você não pode orar por. O que você não vê, você não pode acreditar em Deus para ter. O que você entende, não tem como você colocar a mão sobre aquilo que você não vê. Se você não vê, você não vai experimentar visão, sonhos. Todo animal, por exemplo, nasce fadado ao mesmo destino. Exemplo, todo leão que você conhece, nasceu, come carne, ele morre como? Comendo carne, ponto final. A vida dele é isso, ele nasce, cresce, se alimenta, se casa com a dona leoa, tem um monte de leãozinho, se der sorte aparece no filme do Rei Leão, vai lá e pronto, acabou. É tudo, parece que são fabricados em série. Nós somos os únicos que não estão fadados a ser quem sempre fomos. Você tem a opção de mudar. Você tem a opção de se comunicar de uma forma diferente, de falar de uma forma diferente, de construir relacionamento de uma forma diferente. Percebe isso? Você pode ser diferente.
Você pode experimentar algo novo. É uma habilidade que Deus nos deu. Eu me lembro, ainda na infância, no jardim, a professora tinha um momento, era um momento legal, que ela dava massinha para a gente brincar. Quem já brincou da massinha? Ou então da argila, mas eu gostava mais da massinha, porque a argila é mais difícil. Negócio mais sujo. Massinha é bom demais. Ainda mais quando a gente ganha aquela que é colorida, uau. Brincar da massinha. E o melhor era quando ela não dizia o que tinha que ser feito. É quando ela dizia assim, tema livre. Uau. Tema livre. Faz o que tu quiser. O limite é a criatividade, né? A criança vai lá, faz uma bola. Aí o outro vai e joga na parede. É um meteoro, professora. Atingiu a parede. O outro vai lá, constrói a casinha, a menina faz a boneca. O mais romântico vai lá e faz um casalzinho, vai coloca os cabelinhos da criança e tal. Cada um faz conforme pensa. A massinha funciona desse jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você, seu futuro é como uma massinha. Qual é o bonequinho que você está fazendo? Qual é o bonequinho que você está fazendo? Cuidado, viu? Porque tem gente rindo, mas vai ver que você está fazendo The Walking Dead. Seu futuro não é estático, eu repito, ele está sujeito à mudança. O que é que você está fazendo com ele? O que é que você está produzindo nele? O que é que você está gerando nesse negócio chamado futuro? E aí eu te pergunto, quais os sonhos um dia você teve, você abandonou, você desertou, você enterrou, você deixou, você desistiu? Quais? E por quê? Hoje eu quero falar sobre esse negócio chamado sonhos, porque é impossível a pessoa viver esse extraordinário de Deus sem sonhar. Se você tiver Bíblia, abre lá comigo em Gênesis capítulo 37, porque tem um cara lá que muita gente conhece, até porque ele ficou famoso na Record, que é Gênesis capítulo 37, esse cara chamado José. José é incrível, eu acho que eu já perdi as contas de quantas vezes eu preguei sobre ele. Sempre tem algo novo, toda vez que eu olho para a história dele, até porque a história de José começa com um sonho. Quem seria José sem um sonho? Gênesis capítulo 37, versículo 5, a Bíblia diz assim, teve José um sonho. Será que você pode dizer isso comigo? Teve José um sonho. Escute isso, ele só teve história porque ele teve um sonho. Ele só teve história porque ele teve um sonho. Ele só está lá no livro porque ele teve um sonho. Teve José um sonho, a vida do cara começa, ela aparece, ela pousa na Bíblia, porque ele teve um sonho dado por Deus. E aí quando a história começa, é interessante porque ele vai compartilhar o sonho para os irmãos. E aí, como você sabe, pensamento grande não cabe em gente de cabeça pequena. Ele foi compartilhar o sonho grande com os irmãos de mente pequena. Falou para os irmãos e disse, olha, lá no versículo de número 6, rogo-vos ouvir este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que meu feixe se levantou, ficou de pé. Os vossos feixes rodeavam o meu, se inclinavam perante o meu feixe. E os irmãos falaram assim, como assim? Reinarás com efeito sobre nós? Tu vai mandar na gente, José? E sobre nós você vai dominar realmente? Ei, e com isso, tanto mais o odiavam. Escute isso, tanto mais o odiavam, por causa do que, gente? Por causa do quê? Dos sonhos. Por causa dos sonhos. Escute isso, antes do sonho te fazer parecer bonito, ele primeiro te faz parecer ridículo. Está entendendo o que eu estou falando? Será que eu estou pregando para alguém? Tem alguém escondido aí no meio que está entendendo o que eu estou falando. Antes do sonho te fazer parecer bonito, ele te faz parecer ridículo. José fala lá, olha, Deus me deu um sonho. O sonho é que eu estava no meio, vocês se inclinavam para mim, eu era o maior. E os irmãos, mas como assim, José? Está ficando louco? Porque eles não conseguiam ver que aquele menino poderia realizar e viver tudo aquilo, que ele se tornaria o maior. Ridículo, idiota, sem sentido, sem lógica. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém rir, se alguém ridicularizar do que Deus plantar no seu coração, relaxa. Na Bíblia riram até de Deus. Até de Deus na Bíblia riram. Gênesis capítulo 18, versículo 12, diz que Sara riu de Deus. Deus falou para Abraão, esposo de Sara, ei Abraão, vou te dar um filho.
A esposa, que não podia se contentar, a Bíblia diz, a porta da tenda ela ouvia, ou seja, ela estava escutando de mentira. Ela estava escutando de mentira. Quando ela ouviu Deus falando com Abraão que ia dar um filho, ela riu. E o texto fala, sabe por que ela riu? Porque ela disse consigo mesma, como é que a gente velho vai ter esse prazer de ter um filho? Está louco? Deus está ficando louco. Na mesma hora Deus vai e responde Sara e diz, Sara, será que há algo impossível para mim? Até de Deus na Bíblia tem gente que riu. Jesus foi outro. Marcos, lá no Evangelho de Marcos capítulo 5, verso 40, diz que quando Jesus entrou na casa do homem chamado Jairo para ressuscitar a menina, ele disse, calma pessoal, ela não está dormindo, aliás, ela não está morrendo, só dorme. E o pessoal riu de Jesus. Então esse negócio de rir, de passar pelo ridículo, relaxa, até Jesus foi ridicularizado. E se a gente não está disposto, escute, a ser mal interpretado, a rirem de nós, a gente não está disposto a sonhar, a gente está disposto a apenas viver a vida que se encaixa no status quo, a vida que se encaixa no comum, no ordinário, no medíocre. Isso daí, meu irmão, ninguém vai rir, porque isso daí todo mundo vive. Então se a gente vai sonhar, a gente tem que entender que tem gente que não vai entender, não vai viver isso. Na vida de José, o sonho dele passou por fases, o sonho dele passou por estágios. E aí eu queria fazer uma comparação, pode trazer? Porque eu comecei a perceber que, olha só que interessante, escuta isso, que como Deus, olha só, como Deus preparou José, nós preparamos café. Parece uma poesia, mas é a mesma coisa. Eu vou provar para você que da mesma forma que Deus tratou com José, a gente prepara café. Você sabia disso? Primeira coisa, eu vou explicar isso para você, vamos lá, rapidinho. Vou ver como é que Deus preparou José para viver esse sonho. Primeira coisa, José, como a gente viu no texto, ele não tinha maturidade. O texto fala que ele vai e conta para os irmãos. O texto fala que ele vai e conta para o pai. O texto diz mais, no começo do capítulo 37, vai dizendo que José com 17 anos apacentava o rebanho e ele fazia confusão. Ele ficava direto falando no ouvido do pai o que é que os irmãos dele não faziam. Outras palavras, ele caboetava, como a gente diz. Ele enredava dos irmãos para o pai. Ele não tinha maturidade. Ele não era maduro. E você sabe que a primeira coisa para se preparar o café é pegar o grão maduro. O grão que vai ser colhido é um grão maduro. José ainda não tinha maturidade. Ele tinha um sonho, ele tinha uma ideia, ele tinha algo que Deus plantou no coração dele, mas ele não tinha esse negócio chamado maturidade. Ele não tinha amadurecido. Escuta uma coisa. Há sonhos de Deus na nossa vida que são grandes demais, e por isso a gente tem que parar de ser pequeno, a gente tem que parar de pensar pequeno, a gente tem que parar de ter mentalidade pequena. Você sabe por que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 2, transformai-vos pois pela renovação da vossa mente, para que você possa então, aí ele fala lá, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe por quê? Porque nada substitui uma mente renovada, nem o Espírito Santo substitui a mente renovada, nada substitui uma mente renovada. Esse é o problema, tem muito crente que acha que o Espírito Santo vai substituir a mente renovada. Vai não, ele renova a mente que está velha, mas ele não deixa a gente viver sem essa mente renovada. Ou a gente muda a mentalidade, ou a gente cresce, ou a gente amadurece, ou não tem como viver sonhos grandes, o sonho de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus para ti é: tenha conversas maiores, tenha pensamentos maiores, tenha sentimentos mais nobres, tenha uma visão mais elevada, amadureça. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos mudar, entende? Você tá pegando a ideia? É só o grão maduro que é colhido, é só a pessoa madura que é separada por Deus para viver sonhos grandes. A gente tem que amadurecer, a gente tem que trabalhar em quem nós somos. José teve que aprender, ele era um menino mimado. Aliás, eu até diria para você, eu sou de uma família onde eu sou o único homem em termos de filhos. São 4 mulheres e apenas eu. Elas eram uma máfia contra mim. Uma máfia feminina. Então você consegue já pensar, porque máfia é complicado. Feminina, então, é difícil. Contra o caçula, pronto. Minha única protetora, minha mãe, a advogada fiel. Advogada. A minha intercessora. Porque era complicado. E eu tenho para mim, eu posso dizer uma coisa, que ser irmão de José era terrível.
era complicadíssimo. Era crítico, meu amigo. Eu não queria ser amigo, nem irmão de José. José teve que mudar, ele teve que amadurecer, ele teve que quebrar mentalidades, ele teve que ser melhor, ele teve que aprender a ter relacionamentos sinceros, verdadeiros, entende? Para poder entrar em tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Escuta uma coisa, Deus quer fazer algo na sua vida, Ele quer que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade dele, mas antes Ele quer que você mude a mentalidade, porque Ele não derrama vinho novo sobre odres velhos. Esqueça, amadureça, meu irmão, amadureça, ou então caia no chão como grão podre, pronto. Nós só temos essas duas escolhas. O grão maduro é colhido, José amadureceu. E aí depois que ele amadurece, em Gênesis capítulo 39, quando ele é vendido pelos irmãos, vai parar no Egito, ele para na casa do tal do Potifar, que era casado com uma mulher. A mulher assim meio pirada da cabeça, eu batizei ela de Potifera. Era uma procura pelo José, ela ficou sabendo que José estava trabalhando lá, carne nova no pedaço. Lá vai ela atacar, ataque número 1, contra José. A Bíblia fala, Gênesis capítulo 39, versículo 7, aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. A mulher colocou os olhos em José e disse, deita-te comigo, direto essa mulher. Ela nem vai pelos cantos, ela nem aborda com carinho, não. Ela já manda real para o José. José ficou contra a berlinda. O que é que eu faço? Versículo de número 8, fala que ele disse, ele porém recusou, e disse à mulher, tem-me por mordomo, meu senhor, e não me sabe do que há em casa, pois tudo que ele tem, ele me confiou. Ele não é nem maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa ele me proibiu, senão a ti, porque és tua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o seu Senhor? Como eu pecaria contra Deus? Esse é o momento, escute isso, onde o sonho de José passa pela sua segunda fase. A primeira fase, como eu falei, é a fase da maturidade, diga maturidade. Mas a segunda fase que o sonho de José atravessa é a fase da integridade, diga integridade. Integridade. É quando o grão maduro agora ele é moído, percebe? É quando o grão é moído, é a fase da integridade, é a fase da convicção, é a fase onde Moisés ele foi peneirado pela tentação, ele foi colocado diante de uma oportunidade de assumir um atalho, de pegar um atalho, mas ele sabia que atalhos não conduz ninguém ao destino que Deus tem para nós. Atalhos não aceleram os propósitos de Deus, muito pelo contrário, eles atrasam os propósitos de Deus. Ele se recusou a tomar o atalho, a assumir o atalho. Ele estava diante, quem sabe, de uma oportunidade de até passar a perna no chefe dele, de se tornar o senhor daquela casa. Mas tinha um senhor acima de Potifar que José servia, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Esse amor, essa convicção, essa paixão que ele tinha por Deus, fez ele olhar para a tal da Potifera e dizer assim, amiga, infelizmente você vai ter que procurar outra pessoa. Procura outro que está trabalhando. Olha esse aqui limpando aqui, pega ele, tchau. Passou a bola para outro. Que ele disse, eu não vou comprometer os meus valores, como Jesus falou, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem gente que diz assim, estou correndo atrás dos meus sonhos, mas a fim de conquistar os sonhos, está atropelando e deixando no caminho um monte de coisa que vale a pena, um monte de coisa que vale muito mais. Percebe? Isso não é sonho dado por Deus, porque todo sonho que Deus dá no nosso coração passa pela fase da integridade, passa pela fase, pelo teste do caráter, daquilo que é são, daquilo que é correto. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ele nos afasta do mal, Ele nos afasta do caminho que não nos conduz ao Pai. Ele percebe, há um zelo da parte de Deus, quando Ele nos ordena os seus princípios, quando Deus coloca diante de nós preceitos, para nós vivermos por eles. Escute, não é uma forma de Deus sabotar o nosso prazer, é uma forma de Deus maximizar o seu prazer. Escuta uma coisa, lá em Gênesis capítulo 3, olha que interessante, Gênesis capítulo 3, eu vou mostrar para você quem é o verdadeiro sabotador dos prazeres do ser humano. Gênesis 3, Deus dá o Éden, Deus dá tudo, coloca o homem ali, a árvore,
do conhecimento do bem e do mal. E disse para o homem, não prova da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você concorda comigo que a única coisa que o homem não podia provar era da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele não podia provar de tudo? Ou seja, a lógica de Deus é prova de tudo, só não prova daquela. Aí o homem foi lá, ouviu a serpente, caiu na da serpente, que fez o quê? O homem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em consequência, o homem foi o quê? Expulso do Éden. Agora, porque ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não podia provar de nenhuma outra árvore. Percebe? Deus quer que a gente coloque limites e deixe de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, para provar de tudo que Ele nos deu, de todas as outras árvores. O inimigo vai e diz assim, não, prova da árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente cai nessa e acaba perdendo todos os outros sabores da vida. José, ele entendeu essa. Deus não está aqui para me privar, Deus está aqui para me libertar, Deus não está aqui para me limitar, Deus está aqui para me elevar. Por que eu vou experimentar daquilo que não convém para mim nesse momento? Integridade. O grão foi moído, mas depois que o grão é moído, a gente tem que entender que passa por um outro processo. Quem faz café sabe, a gente coloca na água para ferver, sim ou não? Verdade ou não? O que acontece quando o grão vai depois de ser moído, colocado na água? A água extrai tudo aquilo que há de bom e fica borra no final, né? É por isso que a gente vai coar e tal, enfim, aquele processo todo, mas a ideia é que tudo que há de bom naquele café vai sair do grão agora moído para a água. O sabor vai para a água. É o momento da extração. Aqui, querido, quando o grão é fervido, é extraído, é aquilo que eu chamo de o teste da servidão. É quando os sonhos de José passaram pelo teste da servidão. É quando o melhor de José foi extraído dele. Escute, a Bíblia fala, olha, Gênesis capítulo 39, que quando José saiu lá da casa do Potifar, enfim, expulso porque a mulher deu lá um jeito de acusá-lo e ele falsamente então acabou sendo colocado na prisão. E quando esteve na prisão, Gênesis capítulo 39, olha que poderoso, no versículo 22, a minha Bíblia diz assim, o Senhor porém era com José, no verso 21, ele foi benigno, lhe deu mercê, ou seja, favor, diante do carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia o quê? Tudo quanto se devia fazer ali. Eu fico imaginando, porque José, depois de ter sido vendido pelos irmãos e traído pelo chefe, jogado na prisão, ele podia ter ficado em depressão, parado no cantinho dele, sem fazer nada. Mas é impressionante, porque no tempo mais difícil na vida de José, é o tempo que ele mais produziu. O tempo de maior caos, o tempo de maior dificuldade, o tempo de maior complicação, entende? É o tempo que ele vai o quê? E mais produz. É o tempo que parece que tudo aquilo que estava dentro de José, que talvez nem ele mesmo sabia que estava lá dentro, aflora, sai para fora. Um José que ele descobriu, o José que tinha muito mais potencial do que ele próprio conseguia ver no espelho. Eu quero dizer algo para você, há momentos que somos exatamente assim, onde Deus está nos fervendo, onde a água está vindo para extrair o que há de melhor, onde Deus está conduzindo os nossos sonhos a essa fase, onde Deus vai nos proporcionando oportunidades para a gente tirar de dentro de nós aquilo que nem mesmo nós sabemos que está lá. O potencial que está lá dentro, a capacidade que está lá dentro, a fé que está lá dentro, percebe? A gente tem que parar dessa questão, ai meu Deus, coitada de mim, vítima, pobre de mim, vendido pelos irmãos, no OLX. Jogado na prisão por causa daquela louca da Potifera. Como é que pode? Tanta gente aí pulando a cerca, nada acontece comigo. Pá. Recompensa de ser fiel, prisão. Chorando? Não! José não estava chorando. Ele trocou as lágrimas pelo trabalho, as lágrimas pelo serviço, as lágrimas pela ação. Ele chegou na prisão, cara, e ele se tornou o gerente do cárcere. Você está entendendo? Servir. Sabe como é que ele saiu da prisão?
O cara que ele ajudou, porque é isso que eu acho tremendo. José, o texto fala, tem esse versículo que eu amo, em Gênesis capítulo 39, você vira a página, Gênesis capítulo 40, o texto vai lá e diz assim, que, versículo 6, vindo José pela manhã, viu-os e eis que eles estavam perturbados. José reparou no pessoal que estava perto deles. E o pessoal estava perturbado. Tinham tido um sonho que não conseguiam interpretar. José ainda teve cabeça para parar e ajudar os outros. Parar e abençoar o pessoal com os dons que Deus havia dado para ele. Você entende o que é isso? Cabeça de servo? Gente que não para, eu fico impressionado. Tendo toda a justificativa para sentar no banco da vítima, ele vai lá e coloca as mãos no serviço. E diz, o que é que eu posso te ajudar? O que é que eu posso fazer? E foi numa dessa, ele interpreta um sonho de um desses caras que estava dentro da prisão, que o cara, depois que foi solto da prisão, ajuda José a sair da prisão. Olha só, a chave que abriu a cela de José foi a chave do altruísmo, foi a chave do serviço. Foi porque ele ajudou o amigo, ele ajudou aquele cara, ele se dispôs. Deixa eu falar uma coisa para você, não adianta nada, você sonha, pensa. A minha pergunta é, quem você está servindo, quem você está abençoando, aonde estão as tuas mãos, cadê o serviço, cadê o suor? Essa é a terceira fase, reclame menos, faça mais, critique menos, haja mais, sabe? Como diz a Nike, just do it. Né? Just do it. Vai lá e faz, concretize, dê um passo, mova-se, mexa-se, entende? É o teste do serviço. E tem mais, posso dizer? José, a escritura fala que ele era esse homem aqui, se importando com o outro, servindo o outro. Deus deu um dom para ele, ele vai lá e ajuda os caras na prisão. Eu percebo que Deus, ele gosta de colocar a mão de favor dele, a mão de graça dele, sobre a vida de pessoas que decidem fazer a sua vida sobre outras pessoas. Se você tem sonho, o sonho é egoísta, o sonho é egocêntrico, entenda uma coisa, Deus não coloca a mão nisso. Eu estava, por sinal, falando com uma pessoa essa semana, a pessoa chegou para mim, tal, não sei o que, conversando, disse, o que você acha que eu devo fazer? Eu tenho até medo dessas perguntas, o que é que eu acho que você, né? O que é que você acha que eu devo fazer? Eu pulo fora. A pessoa foi falando e tal, não sei o que, não sei se essa é a melhor decisão, o que é que eu devo fazer, será que é propósito de Deus? Eu virei para ele no final e disse assim, olha, sendo sincero com você, Deus não coloca a mão dele para sustentar os seus propósitos, Deus coloca a mão dele sobre você para sustentar os propósitos dele. Se você não está disposto a viver os propósitos de Deus, a colocar o próximo em primeiro, se você não está disposto a viver por algo maior, se tudo que você quer é viver para o eu, esqueça. Jesus não coloca nem o dedo medindo nesse negócio. Percebe? Mas Deus tem um negócio por gente que decide fazer a sua vida sobre algo mais, de gente que decide e diz assim, Deus, eu quero que a minha vida abençoe pessoas, eu quero que a minha vida reproduza fruto na vida de outras pessoas, eu quero que a minha vida sirva outras pessoas, parece que há um gosto divino em abençoar. É por isso que tudo quanto José fazia, a mão do Senhor era sobre ele, e a escritura diz, e ele prosperava. Ele passou no teste da servidão, a água quente, fervendo veio, mas não veio para diluir ele, veio para extrair o que havia de melhor nele. Aí você diz assim, acabou, né? Acabou não, porque depois que está pronto e que coloca na xícara, a gente ainda tem que provar, sim ou não? A gente tem que provar. A gente tem que provar para quê? Para ver se está doce ou ver se está amargo. E aí a gente vai e dosa no açúcar, porque me perdoe os irmãos fit, mas café, meu amigo, com adoçante só na graça. Muita graça. Vamos combinar. O resto, tira o açúcar, mas no cafezinho é complicado. Dosar. Lá vai José, promovido. A vida dele até o momento estava só no declive. Era uma ladeira sem fim. Mas agora deu uma virada. O jogo muda. José interpreta o sonho de Faraó.
e ele é elevado ao posto mais alto no Egito, ele se torna poderoso. Ele tem autoridade agora, ele manda e desmanda. Os irmãos vão lá, num tempo de seca, anos depois, vão ao Egito atrás de alimento, acabam acidentalmente, sem saber no caso, se encontrando com o irmão José, vão lá em José, aquele encontro acontece, depois de alguns momentos, José se revela aos irmãos, era a hora que ele podia usar o poder para se vingar, era a hora que ele podia usar o poder para colocar os irmãos no mesmo buraco que os irmãos o lançaram anos antes, ele não faz, o café estava pronto, como se não bastasse, quando foi provado pelo poder, que é o quarto teste, a quarta fase, todo sonho passa pelo teste do poder, quando ele recebe poder e ele é provado, esse café estava doce, tendo tudo para estar amargo, amargo com o quê? Ora, amargo com as frustrações, amargo com as decepções, amargo com o abandono dos irmãos, a traição do chefe, o esquecimento dos amigos na prisão. Ele podia estar amargo, mas ele estava doce. Quarta fase, para a sua vida e para a minha vida, é que o nosso sonho passa por esse teste, o teste do poder. A minha pergunta é, e quando você chegar lá, como é que vai estar o estado do seu coração? Tem gente que passa, é moído, passa pela água que ferve, no final das contas, traz a borra toda consigo. Aquilo que era para ter deixado lá no fundo, a pessoa coloca nele, coloca nela, armazena. Deixa eu dizer uma coisa, como é que você vai viver o seu futuro se você continua preso ao teu passado? Como é que você vai viver o teu futuro se você continua preso, amarrado, acorrentado? Aquilo que já foi, aquilo que é virtual, nem mais existe. Aliás, não existe do lado de fora, mas continua existindo na sua vida, aqui do lado de dentro. Passado, feridas. Quando Deus provar você, como é que vai estar? Eu fico pensando, se o meu coração virasse um copinho de café e Jesus provasse, como é que ia estar? Amargo ou doce? Amargo ou doce? Já foi, amigo, esquece. Vira a página, muda o capítulo, pula fora. Já foi. Não é colocar para debaixo do tapete, é simplesmente liberar em amor, misericórdia e perdão. Mantenha o seu coração puro, o seu coração doce, o seu coração íntegro diante de Deus. Senão não tem sentido. Sinceramente, para quê? Para que sonhos sem um coração puro? Para que sonhos com uma alma amarga? Eu quero dizer a você que a minha oração aqui nessa noite, e com essas palavras eu quero encerrar. Eu quero encerrar aqui nessa noite. É que você saia desse lugar. Eu amo o texto do Martin Luther King. Ele fala no discurso dizendo: voltem. E ele começa a citar os estados da América do Norte, dos Estados Unidos. Voltem para a Califórnia, para Alabama, para aqueles lugares todos. Voltem para lá. Mas voltem agora com um sonho no coração. A minha palavra e aquilo que eu creio que Jesus quer que você saia desse lugar é dizendo: volte para a sua casa essa noite, mas com um sonho no seu coração, com uma visão maior no seu coração, entendendo que ela vai passar por isso. Ela vai passar por esse teste da maturidade, porque sem amadurecer não há como viver esse sonho. Vai passar pelo teste da integridade, porque sem caráter não há como viver esse sonho. Vai passar pelo teste do serviço, porque só gente que coloca a mão na massa vai viver o sonho. Vai passar pelo teste do poder, porque Deus honra quem guarda o coração. Quem guarda o coração acima de todas as circunstâncias. Quem guarda o coração, sonhe. Eu não sei o que é que você deixou, o que é que você enterrou,
Mas eu quero dizer para você que o Espírito de Deus te trouxe a esse lugar para que você saia daqui entendendo que você não precisa ser quem você sempre foi, você não precisa ser quem hoje você é, você pode ser diferente, fazer diferente, viver diferente, experimentar algo diferente. Permita-se sonhar, pensar em como as coisas podem ser. Pega a tua massinha hoje, e se você não está gostando de como o boneco está, dá uma mudada, mete o polegar, dá uma ajeitada, muda o desenho, muda o formato, mas faça algo. Tem gente aqui, escute o que eu estou falando, que disso depende da sua vida. Seus filhos estão indo para o buraco e você insiste em ser a mesma pessoa que você sempre foi. Ei, você não está fadado a ser quem você sempre foi. Dá para mudar? Muda! Enquanto você está vivo, tem como sonhar. Enquanto você está vivo, há uma outra forma, outra possibilidade de vida. Tem gente que o casamento está arruinado, o emprego está indo para o buraco, e você insiste em apertar as mesmas teclas que você sempre apertou, escreveu o mesmo texto que você sempre escreveu, dá a mesma temática, a sua história que você sempre deu. Em nome de Jesus, por amor à sua vida, faça algo. Saia do seu assento, balance essa poeira, vá para um novo nível, um novo estágio, mova-se, sonhe, percebe, enxergue algo mais. Há pessoas aqui que não são mais capacitadas, não porque não podem, nem porque não são capazes, mas porque disseram para si mesmas que não são, falaram para si próprio que não podem, que não são, que não conseguem. Vá lá, ouça aquilo que Deus está te dizendo nessa noite. Sonhe com algo mais, sonhe com algo melhor. Não sei o que é a faculdade que você parou, com a desculpa do tempo que você não tem. Larga disso. Essa desculpa não é demônio, mas devia ser, porque te empata de viver tudo aquilo que Deus está querendo que você viva. É sério. Sonhe, permita-se pensar em como as coisas podem ser, como elas podem. Você está entendendo? Tem tanto poder quando você entende como elas podem ser. Jesus foi o maior incentivador de sonhos, porque quando ele chegou, a temática da pregação de Jesus era o reino de Deus. E o reino de Deus, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é como a vida é quando Deus está no controle. Isso é o reino. É como a vida é quando Deus assume o papel de rei. Esse é o reino de Deus. Ele veio introduzir uma nova dinâmica de vida. Ele veio dizer: ei, até hoje vocês estão vivendo assim, mas deixa eu falar uma coisa, arrependam-se, ou seja, muda de mente, metanoia, dá uma virada, gira 180 e entende que há uma outra forma de encarar a vida. Reino de Deus. Sonho. Se você parar de sonhar, desculpe o termo, mas não há diferença entre você e o cachorro que você alimenta no quintal da sua casa. Os dois acordam, se alimentam, fazem filho e morrem. O que separa você dele é que o futuro dele é estático, o seu não é modelável, é mudável. Tem como você entende? Mudar é mutável. Faça algo diferente. O seu pai não fez, mas você pode fazer. Sua mãe não fez, mas você pode fazer. Você está entendendo? Seus irmãos não fizeram, mas você pode fazer. Você não é todo mundo. O Espírito de Deus está em você. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em você. Você não é igual a todo mundo. Pare de encarar a vida como todo mundo. Todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo é desse jeito, todo mundo pensa assim. Você não. Você não é mais um. Você não é mais um número. Você não é comum. Deus não colocou isso em você. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus colocou algo em você. Deixa isso sair, querido. Deixa essa água fervente passar por você, extrair o que há de melhor. Pare de ser o café guardado no saco. Você está entendendo? Pare, lance-se, entregue-se. Suicídio é uma mentira, depressão é uma mentira, divórcio é uma mentira.
Incapacidade é uma mentira. Falta de intelectualidade é uma mentira. Medo é uma mentira. Angústia é uma mentira. Troque isso pelas verdades de Deus. Mude. Metanoia. Mude. Viva a vida numa outra dinâmica. Sonhe. Só não pare, só não deixe a sua vida ser amanhã quem ela foi ontem e quem ela é hoje. E pare dessa desculpa de que tudo é um processo, de que tudo leva, não, é muito, eu preciso de, não, só porque a sua vida passou esse tempo todinho para estar assim, meio desconcertada, meio desalinhada, não significa que ela pode assim mudar. Você está entendendo? A mulher do fluxo de sangue passou 12 anos enferma, um toque, e ela foi curada. O cego Bartimeu passou a vida toda cego. Jesus cruzou no caminho dele um momento. Aquilo que ele nunca tinha visto, agora ele estava vendo. É isso que eu quero que você entenda. Jesus Cristo, Ele é aquele que muda, é aquele que transforma, é aquele que liberta. Ele está nesse lugar, Ele está cruzando o teu caminho. Sonhe, enxergue mais, enxergue além, resgate. Eu quero que você abra as valas onde você enterrou aquele sonho que você nunca devia ter enterrado. Vai lá, cava, abre, tira a areia, resgata, traz para fora. Tem gente aqui que não é Lázaro, mas o sonho é como Lázaro. Está lá no túmulo, está na tumba, está guardado, está morto, está esperando você ir lá e gritar e trazê-lo para fora. Tem coisas na nossa vida que Deus vai, toca e ressuscita, mas tem coisas que é você que vai ter que abrir a gaveta, tirar de lá, colocar na mesa e retomar. Planos que você vai retomar, estudos que você vai retomar, projetos que você vai retomar. Entende? Sonhe. Você é jovem, sonhe. Deus colocou um chamado no seu coração, sonhe. Veja, abra os seus olhos, não esses daqui que tem esse tamanho, não, esses daqui da alma que tem tamanho ilimitado. Abra-os, enxergue como Deus enxerga. Deus não te chamou para você sobreviver, mas para você viver. Faça como José, vendido, mas como sonho, escravo, mas como sonho, prisioneiro no cárcere, mas como sonho. Você está entendendo? No vale da sombra da morte, mas com um sonho. José teve um sonho. O que é que você tem aí dentro de você? O que é que você tem? Eu quero que você fique de pé. Enquanto as luzes se abaixam, o louvor volta.